Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e você está em uma minissérie tão especial que se você já é de casa, você sabe do que eu estou falando, mas se você acabou de conhecer o podcast do Falei com Amor, fica por aqui porque a novidade dessa vez foi muito forte. Nós estamos em uma minissérie Israel e Palestina, por que não a paz? Este é o 4º episódio. Se você não ouviu ou assistiu os demais, corre para lá. Assiste o primeiro, o segundo, o terceiro e volta para cá. Eu estou com meus convidados aqui, professor Macari, professor Michael. Olá, tudo bem? De novo aqui, vocês já conhecem eles, né? Eles se apresentaram super bem no primeiro episódio. E hoje nós vamos dar sequência, então, à nossa série, conversando sobre a origem do Estado moderno de Israel. Já falamos da origem do Estado de Israel, né? Lá no início. Os primórdios, né? Os primórdios, falamos ali sobre árabes e muçulmanos. E agora nós já entramos até os anos 2000, né? Até Sim. 2023, os últimos conflitos. E esse episódio está imperdível. Tão imperdível que você já podia começar se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder as notificações e deixando seu comentário aqui, porque a gente gosta bastante de comentário. E, professor Macari, apresenta seu canal pra gente. Claro, Play História Professor Macari, né? Onde você vai ter ali muitas videoaulas ali referentes ali à história, sociologia, filosofia, atualidades, que com certeza você vai apreciar, muito legal isso aí. E, professor Michael? Olá, galera, tudo bem? Olha só, me segue lá nas redes sociais, Prof. Michael 7. No YouTube também tenho lá Chave da História, espero vocês lá, hein? Lá também eu estarei falando sobre história, filosofia, geopolítica. Eu espero que vocês sejam muito enriquecidos. E lembre-se de uma coisa, hein? Quem não conhece o passado, tende a repeti-lo. Então, preste atenção, hein? Os professores de história já começaram com um bordão filosofando aqui. Mas olha só, um lembrete, né? Eu tenho esquecido de me apresentar. Eu sou a Gabi do Falei com Amor e eu sou bióloga. Então, o meu papel aqui é realmente aproveitar esses dois convidados aqui, escavando tudo que eles sabem sobre história. Porque o meu papel aqui é o papel da cristã que precisa aprender. Então, hoje nós vamos aprender sobre a origem do Estado moderno de Israel. Conta pra gente um pouco sobre o século XIX, XX e a relação dos judeus com o mundo. Muito bem, é interessante você fazer essa pergunta, porque os judeus, durante toda a Idade Média e também a Idade Moderna e contemporânea, eles vão estar passando por perseguição e sofrimento constante. Os judeus vão ser perseguidos durante toda a sua existência. E na Europa, muitos também vieram até para o Brasil, né, no século XVI, ali, com as navegações, né, fugindo da perseguição na Espanha, na Inquisição da Espanha, e depois em Portugal, ok? Então, ou seja, aonde os judeus estavam, eles não eram bem vistos, né? Tudo que acontecia de ruim numa nação, num país, era culpa dos judeus, né? Então, o que vai acontecer no século XIX, por exemplo? Eu quero tratar aqui, mais especificamente, lá na Rússia, porque aconteceu um movimento no finalzinho do século XIX que nós damos o nome de pogroms, que são movimentos violentos, né? Reação violenta ao povo judeu. Tem um relato interessante que é o seguinte: em um determinado momento, uma jovem tinha saído do seu trabalho, e ela então havia sido encontrada morta depois, ali. Daí então quiseram saber quem era. E culparam os judeus desse assassinato. Mas como assim culparam? Falaram que ela havia sido morta pelos judeus, arrancaram o sangue, tiraram o sangue dela para fazer pão asmos. Olha só. E essas histórias parecem ser absurdas, mas na época cabia muito bem para os judeus, porque os judeus já eram odiados. E eles queriam, então, realmente ter um motivo assim agora mais político, né, para que todo mundo pudesse perseguir e matar os judeus. Uhum. Os judeus eram ricos e tinham inveja também dos judeus, né, por eles saberem administrar muito bem suas finanças. E isso causava uma certa inveja em muitas pessoas. Então a gente vai ter, na época do século XIX, perseguições contra os judeus durante a Rússia czarista. Tá? A Rússia está passando por problemas financeiros, sociais. A Rússia ainda nessa época, no final do século XIX, vivendo um regime de servidão. Semelhante lá na Idade Média. Feudalismo, né? Exatamente, estava assim vivendo uma situação Semi-feudal. enquanto a Inglaterra
E a França e outros países já estavam ali, na segunda Revolução Industrial, a Rússia estava ali passando por problemas sérios, né? E a monarquia czarista também estava passando por uma decadência. Tudo isso, que é a culpa de quem? Dos judeus. E aqui a gente lembra aqui da Ucrânia, de Odessa, 1921, quando 1821, né, onde você tem ali o tumulto ocorrido mesmo ali, né, por conta ali na cidade de Odessa ali contra os judeus. E quando a gente trabalha com a ideia de pogroms, é como se criassem estratégias de como praticar um genocídio contra os judeus. E um exemplo são os famosos trens da morte, né? Como assim? Você colocava lá, cabia 40 judeus dentro de um trem, preparado literalmente para matar um trem. Porque você não tinha ventilação, você não tinha nada. Só que ao invés de você colocar 40 judeus, que é o máximo que caberia, você coloca 120 judeus. Mulheres, crianças, tudo. E geralmente um trajeto que eles fariam em 20, 30 minutos, eles faziam durante um dia todo. No sol quente ou às vezes no frio. E as pessoas morriam literalmente asfixiadas, bebiam a própria urina, porque eles não tinham água, não tinham nada, e de cada 100 pessoas, pelo menos 80 não chegavam no seu destino. Elas morriam. Eram estratégias que, inclusive, vão ser usadas por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Quando a gente vê aqueles trens ali, aquilo lá já vinha como desde o laboratório do Holocausto aqui, que eram os pogroms. Então, veja bem, depois desses problemas aí, o que vai acontecer? Os judeus vão perceber, galera, não podemos ficar aqui. Então, muitos judeus que estavam na Rússia vão migrar para a Europa e para outros lugares também do mundo, vão migrar para o Oriente Médio, enfim. E daí, nesse contexto, vamos levantar pessoas para dizer o seguinte, galera, não tem jeito. Para onde a gente vai, a gente está sendo perseguido. Ou a gente vai criar um Estado seguro para a gente poder viver, ter a nossa autodeterminação, ou a gente vai continuar sendo perseguido. E é daí que vem a ideia do sionismo. E o sionismo... O sionismo, a ideia do sionismo, porque o Monte Sião, ele sempre foi uma referência, né, para o povo de Israel. Né? A gente vai ver muito isso na Bíblia, inclusive a questão do Monte Sião. Mas o que é um Monte Sião? É uma resposta exatamente ao antissemitismo que ocorria em todo o leste europeu e em toda a Europa, que estava ocorrendo também. Né? Aqui eu vou destacar aqui, o que é o Theodor Herzl? Ele é um húngaro assimilado na cultura alemã e austríaco. Ele foi o homem que ele conseguiu expor de uma forma universal, literalmente ali, a situação que os judeus estavam vivendo com o antissemitismo. Ele vai publicar um livro em 1896, que é O Estado Judeu. Então ele começa a fazer o quê? Ele vai fundar, então, um movimento que vai levar o nome de sionismo. Qual era o propósito? Era você criar um lar seguro para os judeus, porque eles estavam sendo perseguidos, né, de uma forma extremamente violenta, e isso estava se tornando ali uma sistemática. Há um detalhe, né, existem muitas falas assim, por que ninguém gostava dos judeus? É que, primeiro, quando os judeus, desde lá no início, eles eram monoteístas, quem adorava outros deuses não gostava da ideia do monoteísmo. Então o judeu era uma ameaça a esses deuses. Então ele vai prosseguindo nisso. Quando você vem a Jesus Cristo e você tem uma decisão ali, a gente mata, crucifica ou solta Jesus? Jesus ou Barrabás? O que os judeus falam? Os judeus escolhem Barrabás. Então, esta narrativa ela vai ser usada durante toda a Idade Média, principalmente dentro da área religiosa, como judeus são assassinos de Cristo. E qualquer um que tivesse uma prática muito parecida com os judeus, por exemplo, guardar os mandamentos de Deus, aonde você com uma certa fidelidade tem alguma semelhança com os judeus, pronto, você também era um judaizante. Então, se perseguia. O Maico falou muito bem, eles eram muito próximos porque eles eram desvinculados da ideia do catolicismo, como o pecado da usura, emprestar dinheiro a juros, isso não era problema para o judeu. Então eles se enriqueceram muito, comparado aos demais. Então eles vão criando ali um sentimento de revanchismo mesmo, diante dos demais povos, de ver a prosperidade deles, de ver tudo, e principalmente pelo fato de serem monoteístas. O fato de ser monoteísta, isso era muito importante. Macari, eu vou te interromper aqui, à vontade. Desculpe. Pode ficar à vontade. Porque eu me lembrei de uma coisa interessante, porque
os judeus não só eram ricos, mas muito inteligentes. Assim, Entendeu? Só pra você ter uma É ideia. que eles seguiam o ritual da Torá, né, cara? Sim. Que já orienta Ó, bastante. pra você ter uma ideia, eu separei aqui, estudando já há muito tempo atrás esse assunto, por exemplo, eu tinha separado aqui, que olha só, 33 judeus ganharam o prêmio Nobel de Química. verdade. É, Aham. isso é verdade. 29 de economia, 29 judeus, 13 de literatura, 50 de física, 53 de medicina e 9 da paz. Não foi um acaso, Não né? foi o acaso, ou seja, assim, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas você percebe que esse povo é muito inteligente, tem um intelecto muito avançado. É que eles valorizam muito as oportunidades, né? Exatamente. Então, isso é interessante a gente pensar, isso certo, com certeza gera uma inveja, né, em relação aos judeus, igual você estava falando. Outro detalhe importante que o Theodor Herzl, ele é um cara que se tornou um estadista. Os judeus veem ele como estadista por ele ter sido aquela pessoa que trouxe à tona a situação do antissemitismo que estava acontecendo em toda a Europa. E ele, na verdade, o livro dele, entre o livro dele e a morte dele, vai se passar um pouco mais de 7 anos, cerca de 8 anos. E ele vai ter esse respeito todo ali. Agora eu vou abordar aqui uma questão muito importante ali, que o antigo não, né? Mas o Império Otomano. A gente fala que ele é antigo porque ele vem desde o século XIII, vai se formando ali o Império Otomano, e ele termina depois da Primeira Guerra Mundial. 1922, então, 23, já está declarado que não existe mais o Império Otomano, porque eles perderam a guerra, né? Mas a gente fala do declínio do Império Otomano como algo que prejudicou muito os judeus. Por quê? Todas as questões que envolviam os judeus foram muito bem recebidos pelo Império Otomano. Quando em 1492, lá no século XV, né, os reis católicos, eles expulsam os judeus da Península Ibérica, quem vai acolher eles é o Império Otomano, né? E esse império, ele era muçulmano, isso que é interessante. Mas por que os acolheu? Primeiro, era uma contribuição que o Império Otomano receberia com a presença dos judeus lá. Por quê? Quando alguém era expulso de Portugal e da Espanha por essas questões, né, para não ter que enfrentar a aquisição, o judeu tinha duas escolhas. Ou ele se convertia e se tornava aquilo que a gente chama de cristão novo, né, que é um judeu que se converteria ao catolicismo, ou ele teria que sair do território. Só que ao sair do território, ele não saía vazio. Ele saía, levava o que com ele? Todas as suas riquezas. Tanto é que grande parte deles, eles vêm para a colonização do Brasil. É interessante esse Macari, você falando aí, porque o que vai acontecer? A Espanha, ela expulsa os judeus nesse período aí. Mas os portugueses... Né, os portugueses não quiseram acolher. Expulsaram, mas mandaram para a colônia. Né? Mas é o seguinte, mas quando os judeus estavam... Muitos judeus ajudaram nas navegações. Muitos. Financeiramente. Isso é importantíssimo. Muitos judeus ajudaram. Inclusive, quando nós vamos ter ali... vai chegar um momento em que o Portugal vai expulsar também os judeus. E vai ter um declínio financeiro de Portugal depois disso. Que vai fazer com que Portugal faça o quê, galera? A gente vai ter que colonizar o Brasil, porque o negócio tá feio. Lá nas Índias não tá dando muito dinheiro, porque a gente acabou expulsando a galera que faz dinheiro aqui. Ou seja, os judeus estão em tudo. Inclusive, até no Brasil, nós temos aqui muito descendente de judeus. No Brasil, o Macari tem uma família também. A minha família. A sua família, né? Nós temos aí o Silvio Santos, né? Que a família dele também é de judeus. Né? Só um adendo aí, nada a ver. A minha família, o nome que se dá aos judeus que foram expulsos lá, ou que moravam lá na Península Ibérica, eram sefarditas, né? A família do meu avô, tanto o lado da mãe quanto do pai, eles eram sefarditas, né? Por isso que meu nome não foi mudado, o nome de muitos foi mudado para Pereira, para Macieira, para Vieira, para não sei o quê. Sim. Mas o meu não, o meu continuou, não o Macari, mas o Linares, que eu tenho Linares no meio. Um outro detalhe importante aqui, tá? O Império Otomano, ele acolhe eles, a comunidade judaica se torna a maior comunidade judaica do mundo, e quando você olha no mapa ali do Império Otomano, você vai ver que ele está em todo o norte da África, está no Oriente Médio, ele está na Europa, ele pega grande parte da Ásia. Então esse fluxo, esse trânsito que acontece ali dos judeus dentro do Império Otomano, vai fazer também com que muitos judeus vão aparecer onde? Lá no Oriente Médio.
Então já tinha judeus que já ficavam ali, mas ele começa a ter uma crescente de judeus já indo para o Oriente Médio e migrando para lá, por quê? Porque eles acreditavam sim que na possibilidade de um novo lar. E ali que eles queriam, não tinha que ser em outro lugar, né? Assim, Macari. Quando o movimento sionista surgiu, realmente a Terra Prometida era o local ideal, mas só para curiosidade, outros lugares foram cogitados, né? Como, por exemplo, a Argentina foi cogitada. Porque na época do sionismo, aqui, quando surgiu, a Argentina era uma potência, a maior potência econômica da América Latina, né? Da América Latina. Então, ou seja, cogitaram aqui. A África, em Madagascar, cogitaram, né? E não foi só para o judeu, isso é importante falar. Sim. Foi também para os palestinos. Só que ninguém queria, né? Exatamente. Todo mundo queria a questão ali do Monte Moriá, a Terra Santa, né? Coisa e tal. E para fechar aqui essa parte aqui, que é importante, tá? Com o aumento, com o declínio, o Império Otomano vai fazer uma escolha muito ruim. Ele vai escolher ficar do lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei, a gente nunca sabe ao certo, mas a Alemanha perdeu a guerra. E ao perder a guerra, o Império Otomano também. Ele foi a nada, ele foi literalmente ali, os seus territórios foram todos divididos. Né? Eles foram todos. E como que fica daí os judeus que estavam ali, né? então você vai ver que a Turquia vai ser um lugar que eles vão receber os judeus. Eles vão ali na Ásia Menor, vai ajudar a receber os judeus. E a Turquia, que é remanescente ali do Império Otomano, lembrando também, né, lá atrás, que nós temos os turcos otomanos que derrubaram o Império Romano lá atrás, em 1453, quando derrubaram os muros de Constantinopla. Eles acabam com a segunda fase do Império Romano ali, né, do Império Romano Oriental. Mas a Turquia, ela vai dar lugar para os judeus e ela vai proteger os judeus do Holocausto. Mas agora, quando termina a guerra, as coisas vão modificar bastante, né? E aí o Michael vai falar um pouquinho dessa declaração de Balfour, porque nós vamos entrar aí numa outra questão bastante delicada. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra precisava de apoio, principalmente do pessoal ali do Oriente Médio. E foram vencedores da guerra, né? Sim, precisavam de apoio ali dos árabes e também dos judeus, né, que habitavam ali, ou melhor, da galera que morava na Palestina. O que vai acontecer a partir daí? Os britânicos vão chegar para os árabes e vão oferecer, olha, a gente vai apoiar vocês de ter o seu estado, de ter a sua nação, se vocês nos ajudarem a lutar contra os turcos otomanos. Ok? Então os árabes, beleza, fechou, vamos lutar, vamos estar contigo com vocês, Inglaterra. Só que isso foi em 1915. Só 2 anos depois, vai aparecer a declaração de Balfour, dentro do contexto do sionismo, que prometia também um Estado para os judeus, no mesmo lugar que foi prometido para os palestinos. Ou seja, a região da Palestina foi oferecida tanto para judeus, tanto para palestinos. E né? vale lembrar que palestino, até hoje, eles não têm uma soberania de um país. Ele não é reconhecido por muitos países como uma nação, porque eles não têm território. Um dos elementos, são 5 elementos, e um dos elementos para você se considerar um Estado nacional é ter um território. Eles não têm território. Exatamente. Muito bem, então o que vai acontecer nesse contexto? James Balfour, ou Arthur James Balfour, que vai estar aparecendo a foto para vocês aí, ele vai mandar uma carta. Vai mudar a história. Né? Essa carta, são palavras, são 167 palavras que mudaram a história. Exatamente. Tá? Então olha só. Ele diz o seguinte nessa carta, o James Balfour, ele é ministro das relações exteriores ali da Inglaterra. Então, diz o seguinte: o governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Então veja só, foi oferecido essa oportunidade para os judeus, mas olha a ressalva aqui também. Vocês vão para lá, a gente vai apoiar vocês, mas a gente não quer também que quem mora lá sofra as consequências. Mas só que queria o apoio deles lá. Exatamente. O que acontecia? Quando essa declaração foi feita,
Os judeus ficaram o quê? Felizes da vida. E começaram a fazer o quê? Migrar para lá. Você vai ter a agência judaica, que é uma agência que foi criada para financiar muitos judeus que moravam na Europa para ir para a Palestina. Até porque eles estavam sofrendo violência. Né? Sim, então, ou seja, milhares, mas milhares de judeus foram para a Palestina. Milhares. E quem estava lá, e como é que eles fizeram isso, né? Os judeus não chegaram invadindo. Tá? Compraram terras. Ó, lembra? É verdade. Alguma coisa aconteceu isso lá atrás, né? É. Primeiro episódio, não perde, hein? Volta lá. Olha só. O problema é que a elite palestina, ao ver os judeus comprarem terras, não gostaram disso. Sim. Porque eles não compraram pouca terra, eles compraram muita terra. Sim, assim, a princípio estava tranquilo. Por quê? Os árabes, os palestinos que moravam lá estavam vendendo as terras para os judeus e os palestinos estavam felizes porque Era apenas um negócio. Um negócio. Mas só que foi assim, dentro desse período aqui, tinha ali 50, a princípio tinha ali 50 mil judeus, em poucos anos, tinham ali 600 mil judeus. É porque a crença de que ali se tornaria o lar deles, ela foi reforçada com a declaração de Balfour. Exatamente. Então, ou seja, isso vai causar os primeiros atritos dentro da Palestina, que vai depois se tornar as guerras árabes israelenses, tá ok? Muito bem, acabou a Primeira Guerra Mundial. A Liga das Nações, que vai ser a ONU posteriormente, vai falar o seguinte, olha, para a Inglaterra e para a França, vocês vão cuidar, vou dividir o Oriente Médio para vocês dois, né? Uma parte vai ficar para a França e outra para a Inglaterra. E a parte que ficou com a Palestina ali ficou com a Inglaterra, tá bom? E daí então, a Inglaterra vai ajudar, a Inglaterra vai, em alguns pontos, impedir que os judeus continuem a migrar, porque estava percebendo que o negócio estava piorando. Aí vai acontecer então na Segunda Guerra Mundial o Holocausto. 6 milhões de judeus são mortos. O que vai acontecer? Reforçou a urgência do sionismo. É como se a Europa ficasse, puxa vida, olha o que aconteceu com os judeus, vamos ajudá-los. Lembrando que o Holocausto, ele é digamos assim, uma versão sofisticada dos pogroms. Exatamente. Né? Então, ou seja, é como se todo o mundo ficasse sentido, puxa vida, vamos ajudá-lo. E a ONU, então, faz ali algumas coisas que vai fazer com que o Estado judeu seja estabelecido. Uhum. E agora a gente entra na segunda fase, né, da formação do Estado moderno. Olha só, o que vai acontecer então? A gente vai ter o fim da Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter então a partilha da ONU em 1947. O que vai acontecer? Devido então, depois da Segunda Guerra Mundial, as Nações Unidas, agora a ONU, vai se reunir para dar o Estado para o povo judeu. Na verdade, não só para o povo judeu, como também para a Palestina. Está aparecendo aí na tela de vocês a divisão que a ONU fez, tá bom? Da partilha. Era uma divisão até entre aspas, né? Ignorando assim questões religiosas, tudo, uma divisão justa. Sim, porque o que a ONU fez? Aonde mora mais judeus e aonde mora mais palestinos? Foi isso que foi feito. E a proporção de terras também era bem similar. Se eu não estou enganado, 55 para judeus e 45 para palestinos. 45%, né? 55% Até porque os judeus sempre tiveram um número de população maior que os palestinos depois que migraram. Né? Exatamente. Então, o que vai acontecer? Quem comandava ali era a Inglaterra. A Inglaterra estava ali, só que a Inglaterra ela percebeu que ela se meteu na enrascada. Porque estava acontecendo conflitos, problemas ali. A Inglaterra não estava conseguindo lidar. Por quê? Você tinha atentados terroristas ali, tanto do lado dos judeus, que fazia, alguns grupos extremistas Isso vale lembrar que grupos extremistas não são exclusividades dos muçulmanos, dos islâmicos ou palestinos. Muçulmanos ou palestinos, né? Exatamente. Isso aí também existia no povo de Israel. Exatamente. Também. Então, ou seja, você tinha, por exemplo, muitos judeus não gostavam da presença dos britânicos ali na Palestina. Então, diversas instituições da Inglaterra foram bombardeadas ou foram sujeitas a ataques terroristas do lado israelita, tá bom? Então isso é interessante a gente poder notar. Então, a Inglaterra percebeu que estava numa confusão danada ali e falou que quer saber, eu vou sair daqui, eu não quero mais nem saber disso aqui. E deixou os judeus, vocês se viram, tá bom? Interessante, eles criam um problema e não querem resolver. A partir do momento em que a Inglaterra sai, no dia seguinte, o Estado de Israel, os israelenses no caso,
Na verdade, não vai ter ainda, mas o povo de Israel vai declarar a sua independência. Um Estado nacional está nascendo ali em 1948. Um novo Estado, o Estado de Israel. Aprovado pela ONU. Tá? Exatamente, exatamente. Aí, no dia seguinte, né, o que vai acontecer? Algumas horas. Algumas horas, né? Até parece que as nações ali, a Liga Árabe, nós chamamos, esses países, né? Egito, Arábia Saudita, Iraque, Jordânia, Síria e Líbano, também vai aparecer aí na sua tela esses países aí bem marcadinhos para vocês. 6 nações, no dia seguinte, ou algumas horas, foram atacar Israel. Com o objetivo do quê? Eliminá-los do mapa. Eliminá-los do mapa. A guerra durou ali quase 2 anos, né? E, lógico, Israel não venceu sozinho, né? Teve a ajuda do Ocidente, tá bom? Nesse momento aí, a Inglaterra ajudou, os Estados Unidos também ajudou, enfim. Os vencedores da Primeira Guerra. Exatamente. E, então, Israel vence essa batalha, essa guerra. E, interessante que, nesse momento, ao Israel vencer essa batalha, eles vão tomar mais território, vão ampliar seu território, e daí o que vai acontecer? Os palestinos que moravam nesses territórios vão ter que fugir. Vão ter que sair desse território. Vamos ter uma migração nesse momento dos palestinos para a Cisjordânia e para ali para a faixa de Gaza. Eles vão para essas regiões, né, onde vai ter daí uma superpopulação palestina. Porque, se não me engano, foram cerca de 600 ou 800 mil palestinos que tiveram que sair de onde estavam para poder ir para os lugares onde não era israelense. Então, essa migração é chamada de Nakba em hebraico. Em hebraico não, perdão, árabe, né? Que significa catástrofe. Para os judeus é uma vitória. É o grande da vitória. Mas para os palestinos uma derrota. É uma derrota, uma grande catástrofe. Eles tiveram que literalmente se espremer ali, né? Sim. Vale a pena aí, vai ter mostrado o mapa já do que é Israel, do que é faixa de Gaza, do que é Cisjordânia. Isso. Você vai ver que a Palestina está dividida, né? Um lado para um lado e Israel bem no meio ali. Só um detalhezinho bacana, se eu continuar antes, para a gente poder entender. Porque, ó, quando foi dividida a Palestina entre palestinos e israelitas, foi dividida da seguinte forma. Você tinha, então, a faixa de Gaza, você tinha a Cisjordânia, tá ok? E Jerusalém era uma cidade internacional. Internacional. Ou seja, não era de ninguém. Por quê? De ninguém, entre aspas, né? Era a ONU que ia administrar aquele lugar ali. Por quê? Porque era sagrada tanto para judeus, cristãos e muçulmanos. Quem iria administrar era a galera da ONU, tá bom? E hoje os israelenses, eles têm na sua capital Tel Aviv, mas tanto palestinos quanto israelitas acreditam que a capital deveria ser Jerusalém. Jerusalém, tá? Então até hoje você tem essa briga também em relação a Jerusalém, a capital. Que talvez seja aí até o foco do incêndio, né? Exatamente. Aqui a gente vai entrar aqui também no nacionalismo palestino. Yasser Arafat, né? Esse camarada, um cara ditador, mas por outro lado ele era um cara muito, entre aspas, carismático, né? Por que carismático? Porque ele está defendendo uma causa palestina. O Arafat ele vai fundar aí um partido chamado Fatah, né? E esse partido aí ele vai ter sim o apoio dos palestinos, porque de certa forma o Yasser Arafat lutava pela causa palestina, né? Tinha dentro ali os extremistas, coisa e tal, como sempre teve. Mas o Yasser Arafat ali, em 1969, ele vai fundar a OLP, né? A organização ali para a libertação da Palestina. É interessante a gente frisar a data, né? Já a estamos data, falando de 69. nós estamos falando em 1969 e aqui nós temos algo acontecendo no mundo todo. Nós temos algo chamado Guerra Fria. Mas por que a Guerra Fria vai ter a ver com isso aqui? Por causa dos apoios. Você tem Israel sendo apoiada pelos Estados Unidos, mas você tem ali países da Liga Árabe que são apoiados pela União Soviética, pela Rússia, né? Nesse momento aqui. Isso é um problema sério, naquele momento da história do mundo, porque é um momento de guerra. Antes um pouquinho, nós temos ali, ó, o Arafat, ele tem ali, funda a OLP, tudo certinho ali, mas você tem uma guerra que aconteceu, que é a Guerra de Suez. Isso aí foi muito grave. Por quê? O Egito, ele vai simplesmente tirar o controle do canal de Suez. O que é o canal de Suez? É um canal que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Então, você não precisaria de dar toda uma volta, né, pela África, tudo, para chegar lá no Oriente. Não, você poderia passar por aquele canal ali e você estaria ligado ali ao Mar Mediterrâneo, que era o Ocidente,
com o Oriente ali chegando pelo Mar Vermelho. Agora, com o controle do Egito, isso trouxe o quê? Preocupação para quem? Para franceses e para ingleses que controlavam isso antes. Em outras palavras, aquele canal poderia ser usado como arma de guerra. Exatamente. Poderia ser usado como arma de guerra. Então, por conta disso, e com o apoio, claro, da França e da Inglaterra, Israel, sabendo já dessa possibilidade que seria usada dessa forma, ela vai atacar, então, o Egito. Uhum. Ela vai atacar o Egito, né, por ter nacionalizado ali o canal de Suez. E essa invasão vai render para Israel o quê? A invasão da Península do Sinai, em 1956, a intervenção militar junto com quem? Com a França e com a Inglaterra. Dentro de um contexto de Guerra Fria, isso é um grande problema, né? Porque depois nós vamos falar um pouquinho mais, o Michael já vai falar agora ali, um pouquinho da Guerra dos 6 Dias. 1967. Tá? 1967, isso mesmo. Então, ou seja, o que vai acontecer a partir daí? A gente vai ter uma nova mobilização, a gente pode chamar essa nova mobilização, essa nova guerra, a Guerra dos 6 Dias, ou a Terceira Guerra Árabe-Israelense, né? Ó, interessante, nós estamos falando de guerra árabe-israelense. A princípio ainda não é guerras assim, de maneira clara e objetiva, entre Israel e palestinos. Vai haver conflitos locais entre eles, mas depois que vai mudar o foco para ser guerra entre Israel e Palestina, tá bom? Entre os palestinos. A gente vai falar isso um pouquinho melhor mais para frente. Mas veja só, o que vai acontecer? Diversos países, então, árabes, vão então agora lutar contra Israel, guerrear contra Israel para tentar recuperar, né? Ou melhor, recuperar não, para tentar acabar com Israel, né? Mais uma vez. Dentro do contexto da Guerra Fria, tá bom? Dentro do contexto da Guerra Fria, você vai ter um apoio aqui nessa época aqui da Rússia, tá? Da Rússia. A Rússia, a União Soviética vai apoiar isso aqui, até porque a gente vai ter daí os Estados Unidos, né? E algo interessante aqui que a gente não percebe às vezes, por que os Estados Unidos apoiam tanto Israel, né? Por quê? Esse apoio incondicional sempre com Israel. Daí eu estava vendo uma fala do presidente Biden, enquanto ele era ainda senador, há muito tempo atrás, no século XX ainda, enquanto ele era senador, ele falando, que ele falou assim, ó, Israel é o nosso local de influência. Se Israel não existisse, nós criaríamos um Israel ali. Porque é por meio de Israel que os Estados Unidos conseguem ter influência no Oriente Médio. Tá certo? É por isso que eles querem varrer Israel dali. Sim. Porque essa influência não se limita na questão econômica e política apenas, mas na questão cultural Sim. e na questão religiosa. Exatamente. Então, ou seja... Só lembrando, Israel é a única democracia que nós temos ali no Oriente Médio. Exatamente. Então, ou seja, a Guerra dos 6 Dias foi um resultado de uma mobilização das tropas árabes contra os israelitas naquela região. Foi um ataque... Israel ele vai atacar ali as bases egípcias na Península do Sinai, e isso vai causar uma derrota gigantesca, não só para o Egito, como também para todos aqueles que querem defender o Egito depois desse ataque de Israel. Então, o que é interessante, né? Israel ataca preventivamente o Egito, só que daí a galera vai se doer, né? E vai tentar acabar com Israel por causa disso. Meu amigo, 6 dias, junto com o apoio do Ocidente, Israel vence a guerra. Não só vence a guerra, como toma a Península do Sinai, as colinas de Golã e também ali a faixa de Gaza também. Então, Ela aumenta o seu território, mais que dobra o seu território por causa desse conflito. Em 6 dias. Em 6 dias, né? Isso é impressionante. Impressionante. Então, ou seja, isso vai e gerar... os israelenses acreditam ser isso um sinal de Deus. Exatamente. 6 dias de guerra para no 7º dia descansar na paz. Né? Interessante porque já que você citou isso aí, Macaé, eu lembrei da passagem bíblica que fala o seguinte, que a terra prometida seria da onde? Do Egito até o rio Eufrates. Exatamente. Né? Bate bem. Eles não chegaram até o rio Eufrates, mas já tinha o Egito ali, né? Junto com eles. Então faltava pouco, né? Para poder chegar lá. Então essa guerra dos 6 dias também trouxe uma consequência geopolítica que vai se desdobrar nos próximos episódios, que a gente vai ver aqui agora, nesse momento. Anos 70 e 90, né? Anos 70 e 90. Eu não tinha nascido ainda, hein? Anos 70 nós vamos entrar em uma questão que o Brasil está envolvido, né? Mas como que o Brasil... Interessante porque o que vai acontecer? Tanto os Estados Unidos, como assim, a América como um todo e a Europa, estava sofrendo com essa crise do petróleo, tá certo? E o que vai acontecer? Interessante no Brasil, né? No Brasil,
a partir daí que o Brasil vai começar a investir no álcool, né? O etanol. O etanol, uma nova fonte de energia, por causa dessa crise do petróleo aqui. E o Brasil vai se tornar referência Biomassa. na biomassa e por diante. Agora, esse acordo de Camp David, ele vai então envolver Israel, Egito e Estados Unidos. O interesse dos Estados Unidos é tentar resolver o problema da crise do petróleo, tentar agradar de um lado ou outro, para ver se as sanções que a OPEP, que ali entra a Arábia Saudita, os países produtores do petróleo, pudesse amenizar essas sanções. Sanções não, mas aumentasse a oferta de petróleo para que o petróleo pudesse ficar mais barato. Porque estava sendo uma consequência, né? Uma consequência. Postos de petróleo estavam sendo ali destruídos também, né? Sim. O que vai acontecer? Então, o presidente Jimmy Carter, lá dos Estados Unidos, ele vai reunir, então... Vamos ver se você falar aí, galera. Segura aí, olha. Menachem Begin, acertei, hein? Menachem Begin. E o Anwar Sadat, é isso? É isso mesmo? Anwar Sadat. Eu sou muito bom no árabe, né? Muito bem. Então, olha só. Vai ter, então, esses acordos de Camp David. Qual que é a ideia desse acordo? É um tratado de paz entre Israel e Egito. Foi assinado em 1979. E qual que era a ideia? O Egito deveria reconhecer que Israel é uma nação. E em troca, Israel devolveria a península do Sinai. Então, ou seja, você vai ter esse acordo que vai ser, então, feito, vai estar tudo certo, e você vai ter o primeiro país árabe a reconhecer Israel como nação. E tem um detalhe nisso, tá? Lembre-se que Israel, ela explorava petróleo na península do Sinai. Então, de certa forma, se a gente for olhar assim, de uma forma bem seca mesmo, Israel não foi, apesar de ela estar bem, mas ela teve que abrir mão de muitas coisas. Sim. Por quê? O que valia mais naquele momento é a ideia do preço e valor, né? O que valia mais naquele momento ali era o quê? A capacidade de segurança da nação. Porque não adiantava nada ela ter tantos territórios, mas não ter capacidade para manter essa segurança. Um acordo ali mais diplomático que foi feito, e diga-se de passagem, a ONU não gostou nada disso, que foi feito por baixo dos panos, na casa de campo aí do presidente americano, né? E a ONU só ficou sabendo a posteriori. Um acordo disso aí protegeria, era melhor para Israel a segurança e o reconhecimento como nação, do que continuar com essa guerra que trazia muito mais insegurança. Exatamente, porque Israel... Ele quer a paz, tá certo? Quando a gente fala da partilha ali da ONU, a princípio, o povo de Israel aceitou. O povo de Israel não, os israelenses aceitaram aquilo que a ONU propôs. Quem não aceitou foram os palestinos. Os palestinos não quiseram. Essa guerra está aí até hoje, tá bom? Mas o que acontece? Apesar desse acordo ter feito, ainda estava acontecendo conflitos ali entre israelenses e palestinos. Conflitos sérios, porque um não se bicava com o outro, tá bom? Porque os palestinos falavam: vocês são invasores, vocês estão invadindo nossa terra. Israelense: não somos, essa é a nossa terra original, foi Deus que nos deu. É uma herança cultural histórica que já de milênios. Então, você tinha essa guerra, confrontos e mais confrontos. Vai então, a partir de 1987, estourar então a primeira intifada. Ou seja, esses conflitos vão aumentando, até que a intifada estoura. O que é intifada? Em árabe significa levante. É uma rebelião, realmente, dos palestinos contra os israelenses. Os palestinos vão pegar em paus, pedras, vão atacar militares, vão atacar israelenses. Vai ser assim uma briga de rua mesmo entre os palestinos e os israelenses, principalmente contra os militares israelenses. Mais de 5 anos aconteceu. Sim, foi todo dia, nessa época, você ligava a televisão, você via que estava morrendo gente por causa dessa intifada. Ao mesmo tempo, você tinha Israel invadindo a Cisjordânia, criando assentamentos, os kibbutz, né? Que de certa forma não era uma coisa muito correta, né? Ética, né? Porque é o seguinte, de acordo com a Convenção de Genebra, que basicamente é uma lei para guerras, assim, de acordo com a Convenção de Genebra, você não pode fazer muita coisa. Você não pode usar armas químicas, você não pode atingir alvos civis, não pode matar crianças, mulheres, numa guerra. Você não pode fazer isso numa guerra, de acordo com a Convenção de Genebra, tá bom? E Israel está fazendo uma coisa que a Convenção de Genebra não permitia, que era invadir o território, que era a Cisjordânia, que não era de Israel, e também pegar sua população e levar para a Cisjordânia, criando assentamentos lá, como se a população israelense estivesse mudando de lugar.
E dessa forma, o que Israel queria? É que a maioria da população que mora na Cisjordânia fosse israelense. Né? Daí, o que pode acontecer? Se a maioria for israelense, o que acontece? Opa, o Estado é judeu. Então, é Israel. Então, eu posso ali anexar esse Estado ao meu, a esse território ao meu Estado. Então, você vai ter essa briga ali durante 5 anos, até que chega o acordo de Oslo, tá bom? Que estabelece a Autoridade Nacional Palestina e prevê a retirada israelense de parte da Cisjordânia e da faixa de Gaza. As tropas israelenses foram tiradas da Cisjordânia. Sim. E a população, em 2005 lá na frente, ela vai ser tirada de Gaza. Né? Sim. Ou seja, assim, apesar de as tropas terem saído, ainda a população que estava ali, judaica, ou melhor dizendo, israelense, estava nos assentamentos, continuaram. E até hoje Israel continua ainda colocando mais pessoas lá. Isso é um problema sério, que Israel tem que... Um futuro acordo de paz, por exemplo, envolve isso. Tá? Se o futuro... O que os analistas dizem? Entre Israel e Palestina, o futuro acordo de paz tem que envolver Israel sair dos assentamentos. Todos têm que perder um pouco Isso. para que todos ganhem. Exatamente. Essa é a fala, né? Uhum. Agora, essa Autoridade Nacional Palestina, ela então seria a única que deveria governar então a Palestina, tanto a faixa de Gaza quanto a Cisjordânia, tá bom? O que vai acontecer? Esses acordos vão trazer então um certo alívio até dentro desse contexto, porque parecia que estava em tudo certo. Mas vai acontecer então o assassinato do primeiro-ministro israelense, Isaac Rabin, está fazendo um acordo com o presidente da Autoridade Palestina, que era o Arsalah. Como que é? Yasser Arafat. O meu árabe é fantástico, né? Mas olha só. Né? O que acontece? Um judeu radical, que não gostava dessa aproximação entre judeus e palestinos, vai acontecer o quê? Vai assassinar o Isaac Rabin e aquele acordo que estava acontecendo, que parecia que ia ter paz, morreu, esfriou, foi por água abaixo. Tipo o que aconteceu, o acordo agora entre árabes e Israel agora. Nós não teríamos esse acordo ali, árabes. O que o Hamas fez? O Hamas melou esse acordo quando ele atacou Israel agora em 7 de outubro. Exatamente, a gente vai chegar lá ainda e falar um pouquinho sobre isso aí. Aí tem entrando agora nos anos 2000 já. Nos anos 2000 a gente tem uma segunda intifada, ou seja, uma segunda revolta, né, ali do povo palestino contra os israelenses. Por que acontece a segunda intifada? Ela foi desencadeada por um monte de evento, mas teve um evento aí que foi bem terrível. Ariel Sharon, né, ali, ele vai, um dos líderes israelenses, ele vai lá na esplanada das mesquitas em Jerusalém, em setembro do ano 2000. E por conta, e o fracasso das negociações de paz lá do Camp David ali, tudo isso aqui vai fazer com que os palestinos voltem a se revoltar novamente contra Israel. Porque, cadê os acordos que ia acontecer? O que ia cumprir? Porque depois do assassinato de Isaac Rabin, não tinha mais como fazer esse acordo. Porque, primeiro, quem matou Isaac Rabin? Mas foi um israelense que matou. Por quê? Isso demonstra também que Israel também tinha gente que não estava de acordo com esses tipos de acordos, né? Então você vai ter em 2005 uma decisão que, na minha opinião, ela vai amenizar a situação. É tirar todo mundo que é israelense de Gaza. Vamos deixar o território de Gaza totalmente ali para os palestinos. Então, em 2005, você tem essa retirada, mas você tem na Cisjordânia a continuidade dos assentamentos. E as intifadas, esse de pegar pau, pedra, essas coisas assim, brigarem, elas continuam. E até hoje, se você vê as fronteiras ali, criancinha assim já cresce, né? Aprendendo. É o seguinte, tem que pegar pedra e tacar nos israelenses. Então eles já odeiam literalmente os israelenses desde que nascem. E às vezes nem sabem por quê, nem tem o contexto da história, né? Como muitos que nem conhecem exatamente a história dos dois, então, odeiam um ou outro, só, que não faz sentido nenhum. A partir então de 2020, e a última fase aí, na época que a gente está vivendo agora, vai acontecendo, as tensões continuarão a crescer, tá bom? A gente vai ter, só voltando um pouquinho, em 2005, Israel sai da faixa de Gaza e deixa a autoridade palestina tomando conta. Só que vai ter eleições na faixa de Gaza, em que quem vai ganhar vai ser o Hamas. Que é um grupo que desde 87 vem se formando. Né? Exatamente. E lá na Cisjordânia, quem vai ganhar vai ser o Fatah, que é também um partido, mas só que reconhecido. A ONU não reconhece o Hamas como
terroristas, Grupo terrorista. porque eles participaram das eleições em 2005 e o povo palestino aceitou e beleza. Mas só que daí a história menciona aí que a gente pode ver as consequências que eles não são só um partido político, eles são um partido também terrorista, e aí tá um problema também, porque eles também são uma galera que faz assistência social, né? Eles são assistencialistas. Eles têm 3 partes, né? Eles têm uma parte que é assistencialista, então eles ajudam a população palestina. Para quem não tem nada em terra de quem é cego, quem tem um olho é rei, né? Então, para quem não tem nada, qualquer ajuda ali é bem-vinda, né? E tem um lado que é religioso e tem um lado político. Exatamente. São os 3 lados. Agora, o que faz deles serem terroristas, na verdade, não é a questão da instituição, a instituição Hamas, né? Mas é o fato da forma com que eles agem. Né? Não é possível que você matar crianças, né? Você sequestrar mulheres, violentar, fazer o que estão fazendo, esses ataques não possam ser vistos como terroristas. Exatamente. Mesmo que a ONU não tenha escrito, olha, é um grupo terrorista. Mas as suas ações mostram Exatamente. a forma com que fazem. O que vai acontecer então na década de 20? Os conflitos vão continuar, as tensões vão continuar, vai ter menos ataques, menos problemas, tá? Mas o Hamas, ele vai de vez em quando lançar uns foguetes lá em Israel. Tá? Só que Israel vai ter o seu Iron Dome, que é o escudo de ferro, ali, o domo de ferro de Israel, que vai interceptar esses foguetes. Em 2021, Hamas ele vai fazer a operação Al-Quds. Vê como é que o meu ar está melhorando? Até o final do episódio o meu ar fica melhor, né? Ele então vai lançar foguetes lá e em 2021 vai acontecer um conflito grande, mas não na escala que aconteceu esse ano de 2023. Em 7 de outubro de 2023, a operação Al-Aqsa, em que Hamas lança, até assim, hoje é dia 14 de novembro, o ataque começou dia 7 de outubro. Hoje foram mais, assim... Quase 40 dias, né? Sim, foram mais de 9 mil foguetes lançados no território de Israel. Interessante, não tem escola, tem problemas com saúde, não tem saneamento básico, mas tem como lançar quase 10 mil foguetes ao custo de $10 mil para o lançamento, fora a fabricação. Exatamente. De cada foguete. Você fez as contas, quantos milhões de dólares dá isso? É complicado. Então, assim, de onde está vindo o dinheiro? Aí, boa pergunta. Quem que financia o Hamas, né? O principal financiador do Hamas é o Irã. É o Irã. Tudo indica ser o Irã. Né? O Israel disse que pode comprovar isso. Né? Agora, por que Israel foi atacado então nesse período, nessa época? Existem diversas teorias e uma delas pode ser até mais plausíveis, né? Uma delas que você citou é que em 2020 os árabes estavam tendo uma relação mais amistosa com Israel. A Emirados Árabes e Bahrein estavam reconhecendo Israel como uma nação. Estava até começar a ter voos diretos entre os dois países. Mas isso não agradou muito da Liga. Nem um pouco. Inclusive, esses acordos é chamado de Acordos de Abraão. Né? De Abraão. Inclusive, quem estava dentro desse contexto também era a Arábia Saudita. A Arábia Saudita também já estava querendo fazer ali um acordo com Israel, com apoio dos Estados Unidos, para poder reconhecer ali Israel como uma nação. Estabelecer a paz, né? Por que esses países estavam querendo? Queriam apoio dos Estados Unidos, porque o Irã é xiita, a Arábia Saudita é sunita. O Irã está desenvolvendo um armamento nuclear. O que a Arábia Saudita estava querendo? Olha, você vai me defender, porque o Irã está construindo uma arma nuclear e se ele construir, ele vai nos atacar, porque nós somos inimigos. Então, ou seja, os Estados Unidos iria proteger a Arábia Saudita se esses acordos aqui fossem realmente concretizados. Okay? Então você tem um contexto geopolítico bem interessante desses acordos. Só que, daí o que vai acontecer? Hamas, terrorista, vai então fazer o quê? Atacar Israel. O que vai acontecer? Israel vai responder de maneira violenta, a gente pode dizer assim, violenta contra o Hamas, porque ele falou, vou destruir o Hamas. Hamas não vai mais existir. Então Israel está lá destruindo tudo mesmo para tentar acabar com o Hamas, tá bom? E existe um detalhe, vale mais uma vez falar que Israel é uma democracia única do Oriente Médio, né? A gente pode dizer ali dos países próximos aos países árabes. A democracia permite que outros povos entrem ali. Uhum. Então você vai ver ali povos cristãos ali. Isso não agrada nem um pouco os povos mais extremistas, as ligas mais extremistas. Então eles ali não querem a presença de Israel. Varrer Israel dali é varrer a presença do Ocidente e varrer o cristianismo dali.
Porque muita gente que às vezes não percebe, mas apoiar o Hamas, né? E vamos separar bem aqui, né, Maico? Isso é importante. O povo palestino também é vítima do Hamas. Talvez a principal vítima do Hamas. Exatamente. Porque eles pagam um preço caro por ter colocado uma representação terrorista lá. Tá? Eles esperavam, talvez, que fosse igual o Fatah, coisa e tal. E não é assim que acontece. Aquele povo está sendo usado por esse grupo terrorista como escudo humano, literalmente. Né? Então, por consequência, o que a gente percebe ali? Que tirar Israel dali, na visão desses povos, desses grupos extremistas, é tirar ali o cristão dali. Apoiar o Hamas é você dar um tiro no pé do cristão. Então, nós cristãos temos que tomar cuidado. Uma coisa é você apoiar a causa palestina, que é justa. É a busca por território, por um espaço, uma soberania. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas disso daí, para você apoiar ações terroristas, é uma distância muito grande, né? Exatamente. E para chegar a essa parte final aqui, então, o que acontece? Agora tem esse conflito entre Israel e Hamas. E quando Israel lança um foguete para atingir bases do Hamas, muitos civis acabam morrendo. Hamas usa isso como propaganda anti-Israel. Tá vendo? Israel mata civis de maneira indiscriminada. Só não fala que os túneis estão debaixo dos hospitais, estão debaixo de creches, né? Exatamente. Que para você destruir o arsenal do Hamas, você fatalmente vai atingir esses locais. O que acontece? O Hamas, então, ele lança essa propaganda pro mundo. O que acontece com os países árabes? Por mais que muitos árabes não aceitem o Hamas, por identidade cultural, eles acabam apoiando quem? Os palestinos e o Hamas, porque Israel tem jogado muitas bombas, tem uma guerra de informação, e até a Arábia Saudita, que estava entrando nesses acordos, já deu duras críticas a Israel por causa de alguns ataques que Israel fez. Mesmo que seja mentira, mas o que acontece é, o Hamas tem conseguido colocar Israel como inimigo da história. E os povos árabes, principalmente, têm comprado essa ideia, e esses acordos que talvez pudessem já ser concluídos, ficou um pouco mais longe de realmente ser. E o mais triste é saber que a liderança do Hamas nem está na verdade, ela nem está na faixa de Gaza, né? Exatamente. Ela está em outros países. Exatamente. Então, hoje a gente praticamente encerra essa parte mais histórica, né? Sim. Que a gente veio compreendendo, assim, a formação da Palestina, com o 3º episódio, 2 episódios falando de Israel, né? Formação do Estado moderno, para compreender o que acontece hoje, né? E aí, no próximo episódio, a gente vai conversar, assim, como agora o cristão, eu me porto diante de tudo isso. Qual a minha posição? Qual a minha posição? Qual a posição do cristianismo? Mas para concluir, eu acho que a gente pode entender assim, que o plano original de Deus era que essa fosse uma nação escolhida, uma nação abençoada, frutífera, né? E que os descendentes fossem uma nação assim, abençoada realmente ali desde Abraão. Só que isso era uma aliança, a gente até começa o próximo episódio falando da diferença de aliança e de promessa, né? Isso. Então a parte da aliança tinha uma condição para que Deus fizesse tudo isso, essa bênção, né? Obedecer os mandamentos e adorar somente a Deus. A partir do momento que essa aliança é quebrada, você tem consequências dessa desobediência, né? E aí, o que começa a acontecer? Aquela parte que a gente comentou, o exílio, a perda da intervenção divina e do favor divino a favor do povo, né? Só que daí Deus é um Deus tão amoroso que, apesar disso tudo, ele envia profetas, ele envia juízes que se levantam em nome dele. Para quê? Para resgatar esse povo. Então, a gente lê a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, vemos inúmeros exemplos de onde a desobediência nos leva, né? E praticamente todos esses episódios falaram sobre isso. O que a desobediência traz na nossa vida, né? O egoísmo, né? O egoísmo, né? A fuga da vontade de Deus, a escolha pela vontade própria, aquele jeitinho de cumprir a sua promessa que você se apropriou como sua, né? Mas você quer que seja do seu jeito também. E tudo isso que a gente conversou até agora comprova a veracidade bíblica. Eu sempre falo assim, se a Bíblia fosse um livro de fantasia para contar histórias pra gente, acho que ela teria um exemplo de melhor e de final feliz. Ela separaria também, faria uma exclusão, né, dos defeitos dos seus personagens. Uhum. O que a Bíblia mais faz é expor os defeitos dos personagens. Né? O que mostra a veracidade dela, né? Exatamente. Sim, e eu falei assim, do final feliz, o nosso final é extremamente feliz, né? Sim. Porque o pior já foi vencido.
que é a morte. Verdade. Mas para chegar lá, a gente vai passar por muita coisa ruim ainda. E a gente vai entrar isso melhor no próximo episódio. Isso. Mas é bem importante que a gente se apegue no cumprimento das escrituras. Tudo que a gente falou aqui, a gente comprovou historicamente, mas o maior livro de história que nós nos apoiamos foi a Bíblia, né? E isso já traz toda a veracidade. E aí, o próximo episódio já é um episódio que puxa mais pra gente o nosso papel como cristão, né? Mas, para encerrar, assim, falando das lições espirituais que a história de Israel traz para nós, né? Primeiro, a gente tem a obediência a Deus como expressão do nosso amor. Poxa, se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Se eu amo meus pais, eu quero vê-los felizes, e uma forma de deixá-los felizes é obedecendo às regras que eles colocaram e compreendendo que essas regras existem por amor. Você ama seu filho, você deixa ele fazer tudo o que ele quer? Não, de forma Pelo alguma. contrário, você fala pra ele, não, isso aqui tá O caminho errado. de segurança, né? O caminho de segurança. Então, nós precisamos obedecer a Deus como um exemplo do nosso amor. Na verdade, a obediência, ela é consequência desse amor, de você não querer sair do caminho de Deus, né? E nós vimos, então, que essa desobediência gera consequências para a nossa vida e que Deus é fiel apesar de quem somos, né? Não, tem uma frase que eu gosto muito de C.S. Lewis, que ele fala que Deus não nos amou porque somos amáveis, mas porque Ele é amor. Então ninguém aqui é amável, ninguém aqui é perfeito, mas Deus é amor e Ele nos ama por causa disso. E a história de Israel também nos mostra muito uma responsabilidade coletiva, né, como um todo. Então você tem responsabilidade perante si mesmo, em primeiro lugar, aí a nossa família, nosso maior ministério e primeiro ministério, mas nós temos uma responsabilidade coletiva com o povo, porque a decisão que eu tomo não afeta somente a mim. Ela vai afetar a minha família, ela vai afetar a minha igreja. Eu preciso olhar para um todo, né? Então, nós não somos seres individuais. Eu sempre penso assim, Jesus não foi individual, ele andou em grupo. Sim. Então, nós precisamos seguir esse exemplo também. A criação do homem mostra isso. Façamos, né? Façamos o homem a nossa imagem. Deus é Nossa. plural, né? Deus é três. E você percebe que através, assim, do matrimônio mesmo, Deus institui ali algo semelhante à sua trindade. Porque um matrimônio é três também. Eu, meu cônjuge e Deus. E Deus. E aí, para fechar, falar sobre a nossa relação pessoal com Deus. Tudo isso tem início na relação que nós temos com Deus. É o seu dia a dia, é o seu cotidiano, é você buscar uma relação honrosa com Deus. E porque Ele anseia por essa relação com nós. E A busca pelo avivamento é exatamente isso. É você buscar um avivamento no seu dia a dia. Não é no horário de culto, naquela 1h30 semanal, ou 2 ou 3 horas que seja. Mas no dia a dia, né? No momento a momento, nos negócios, nos estudos, nos relacionamentos, a gente tem que ter essa visão de Deus para termos uma vida avivada diante de Deus. Em outras palavras, né, Gabi? As pessoas têm todos, né? Eu tenho que ver Deus no Maicon, você tem que ver Deus em mim e o Maicon tem que ver Deus em você. É isso que tem que acontecer. sim, o nosso maior testemunho é a nossa vida. Pregue o tempo todo, se necessário, fale. Somos lidos o tempo todo. Sim, muitas vezes você não vai ter oportunidade de falar sobre Deus para alguém, então a sua vida precisa ser reflexo desse Deus que você serve, né? E se você está em um ponto em que você não consegue mais enxergar a Deus, ou que você está apegado demais às coisas do mundo, ou apegado ao pecado, agora é o momento de você decidir seguir a Deus, de você é uma decisão de obediência, uma decisão de fidelidade que você precisa ter em sua vida primeiramente para depois poder abençoar outras pessoas. E esqueça tudo o que passou, esqueça o seu passado, esqueça as coisas do mundo, esqueça o seu pecado. Faça como o filho pródigo, né? Sim. Levante a sua cabeça. Deixe as coisas para trás e vá até o seu pai. Volte ao Pai. Volte ao Pai. E para encerrar esse episódio, é um versículo de Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém. Fiquem com Amém. Deus. E um beijo da Gabi. Tchau, tchau.